Boa tarde a você que nos acompanha, eu sou Cláudio Oliveira, produtor de conteúdo do Novo Notícias. E nós estamos aqui na redação do Novo hoje para falar sobre um assunto muito importante. Vamos tratar sobre a campanha Setembro Dourado. É uma campanha que trata sobre informar e levar às pessoas esclarecimentos sobre a prevenção do câncer infanto-juvenil. Quem vai falar com a gente sobre o assunto é o presidente da Casa do Val Paiva, parceira aqui do Novo, e que também é presidente da Confederação Nacional de Instituições de Apoio à Criança e ao Adolescente com Câncer, o Hilder Campos. Hilder, tudo bem? Hilder, seja bem-vindo aqui à redação do Novo para a gente tratar de um assunto tão importante. Boa tarde, Cláudio. É um prazer estar aqui para a gente falar um pouquinho sobre o Setembro Dourado, que é um mês nacional que cuida, como você bem falou, da prevenção do câncer infanto-juvenil e que tem essa temática sendo discutida no Brasil inteiro. Hilder, a campanha ela é nacional e aqui no estado ela conta com alguns parceiros, não é? Quem é que acampou essa luta junto com? Na verdade é o seguinte, aqui em Natal nós temos 2 hospitais e dois serviços, né, de apoio. Os hospitais, a Liga Norte Rio Grandense e Varela Santiago, e 2 instituições de apoio, que é o Grupo de Apoio à Criança com Câncer e a Casa de Apoio à Criança com Câncer do Val Paiva. E tivemos também a adesão da Prefeitura. A Prefeitura já pelo 3º ano que ela adere ao Setembro Dourado, que é uma ação da CONIAC, né, da Confederação Nacional de Instituições de Apoio à Criança com Câncer. Já só quantos anos de Setembro Terceiro Dourado? ano já. É o terceiro ano do Setembro Dourado. Como é que tem sido nos anos anteriores e qual é a expectativa para esse ano? Na verdade ele vem numa crescente, né? Porque é um tema que toca a todos, né? O câncer infanto-juvenil, ele é democrático, ele dá em todas as raças, credos, né? Em todas as crenças, e ele é invasivo. Então ele toca todo mundo, ele mobiliza todos. E o que a Confederação, a CONIAC está tentando fazer, Cláudio, é criar uma cultura para que todos entendam quais são os sinais e sintomas, o que é que ocorre quando a criança tem um diagnóstico precoce, como é que ela precisa ser diagnosticada para que essa criança tenha a possibilidade real da cura e da cura sem sequela. O que nos interessa é curar sem sequela. É que essa criança de hoje, ela amanhã seja um adulto, ou seja, ela curou na sua plenitude, ela se incluiu socialmente. Então essa é uma luta de 53 instituições do Brasil que defendem esta causa, que buscam um melhor tratamento, que buscam um tratamento digno, um resgate da cidadania, para que a criança possa enfrentar da melhor maneira possível a doença. Você que está chegando agora, nós estamos conversando com o Hilder Campos, que é o presidente da Casa do Val Paiva de Apoio à Criança com Câncer, sobre a campanha Setembro Dourado, que é uma campanha que leva informação, que trata sobre o diagnóstico precoce do câncer infanto-juvenil. Ainda falta muita informação, Hilder, para as pessoas identificarem os sintomas? Veja bem, Cláudio, eu acho que o principal problema que a causa enfrenta é a informação. Porque, veja só, nos últimos 20 anos, melhorou-se muito as estruturas de hospitais, de casas de apoio, tá? No Brasil inteiro, né? O norte ainda é meio precário, ainda tem as suas dificuldades, mas a gente tem índices de cura de países de 3º mundo. Nós não evoluímos nisso. O índice de cura do Brasil é igual ao da Venezuela. Você tem um exemplo de como é difícil isso. Então, a gente perde muita criança. A gente tem muita criança que vai a óbito. A gente tem muita criança que fica sequelada, curada, mas sequelada. O que nós queremos é que essas crianças todas cheguem no tempo certo, porque em contrapartida o câncer infanto-juvenil, a possibilidade de cura é muito alta, em alguns casos maior que 90%, mas precisa ter o diagnóstico precoce. Então essa luta é uma luta de todos nós, porque a gente pode ter um filho, um neto, um amigo, um parente, um conhecido, uma criança do bairro. Então é um problema que toca a todos. E aí a gente quer minimizar isso, a gente quer melhorar esses índices. A gente quer fazer com que essas crianças elas cheguem no tempo certo e elas possam se curar. Nós não queremos curar com sequela, nós queremos curar. E aí veja você que na hora que você possibilita a cura, você tem um tratamento, você tem um diagnóstico precoce, você tem um tratamento menos invasivo, menos doloroso e mais barato, que beneficia também toda a sociedade. Então é uma luta que a gente está enfrentando no Brasil inteiro e que nesses últimos 3 anos ela tem evoluído bastante. Já é uma campanha que tem uma dimensão do Brasil. Como é que a campanha acontece na prática? Só para as pessoas saberem, inclusive, como também podem ajudar e podem aderir à campanha. Na verdade, nós já temos vários parceiros.
que lutam, né, que fazem esse enfrentamento. Parceiros, às vezes, local, nós temos exemplo de empresas, exemplo de situações que são contempladas nesse ambiente de cada estado, de cada município. E tem também nacional. A gente tem o Banco do Brasil, que é um parceiro nacional da causa. Ele tem uma campanha chamada Ação Infância e Vida, que ela é voltada para divulgar sinais e sintomas em todos os funcionários do banco, que são em torno de 140 mil funcionários no Brasil. Veja que o Banco do Brasil tem uma capilaridade enorme, porque em quase todos os estados, em quase todos os municípios ele também está. Né? Então ele está levando essa informação, ele está fazendo com que a campanha chegue para todos. Então são várias ações nos extratos do banco, nas mídias do banco. Então é um parceiro interessante, porque ele está fazendo com que essa campanha chegue no Brasil inteiro. E tem toda uma divulgação que a gente faz através de rádio, jornal, televisão. Pra você ter uma ideia, Cláudio, a gente vai chegar a mais de 6 mil rádios esse ano na campanha de Setembro Dourado. Como? Dando entrevistas, levando entrevistas gravadas, levando spots de rádios para serem divulgados, né, nas rádios. Sim. Então, é um número bastante grande, mas ainda um número pequeno quando se fala de Brasil. Entendo. Hilder, como é que as pessoas podem participar? Acredito que seja compartilhando a informação. Pois é, a gente tem várias formas da participação, né? Nós tivemos, hoje já está sendo veiculado o videozinho da madrinha da campanha, que é a atriz Dira Paz. Ela vestiu a camisa. Tem vários outros artistas, atores, atrizes, cantores, né, que vão participar também, né, que vão dar o seu testemunho, que vão influenciar, na verdade, para que as pessoas conheçam os sinais e sintomas. Então, a participação se dá de forma espontânea. As pessoas podem compartilhar essas informações, né, podem curtir, né, conhecer os sinais e sintomas. Então, essas são as mídias sociais que vão divulgar muita coisa, que estão divulgando no Brasil inteiro, né, rádio, jornal, televisão. Então, são várias ações, como também, por exemplo, no caso de Natal, nós vamos ter um mês inteiro de atividade, capacitações, seminários, eventos. A parceria com a Prefeitura abriu as portas da Secretaria de Saúde, da Secretaria de Trabalho e Ação Social, da Secretaria de Educação. Então são multiplicadores. Por exemplo, o professor ele lida muito tempo com a criança, ele fica muito tempo com a criança. Então ele pode ser, ele é um multiplicador muito importante, porque ele está vendo aquela criança, ele está acompanhando o comportamento dela, ele está vendo se ela debilitou, se ela tem alguma fragilidade, se ela mudou o comportamento, e aí faz com que ele possa ajudar a família no diagnóstico, né? Para que a família leve para o médico, porque na verdade quem faz o diagnóstico, Cláudio, é o especialista. Sim. E o especialista, no caso, é o oncologista pediatra, é o médico que faz isso. O que a sociedade vai ter é a cultura dos sinais e sintomas, e que aí ela leva para a pessoa autorizada a fazer o diagnóstico. Então aí você também pode colaborar com a campanha, uma iniciativa, e uma forma de colaborar é você compartilhar informações. Compartilhe essa live, né? Seja multiplicador. Marque seus amigos, marque familiares, para que eles saibam como podem participar, como podem colaborar e como podem identificar também os sinais. Falando nisso, quais são os sinais mais comuns, Hilder? Veja só, a gente tem alguns sinais, né, que inclusive eles se confundem com as doenças mais comuns da infância. O sangramento gengival, um abdômen dilatado, manchas roxas no corpo, você ter uma febre mais constante, né? Então são alguns dos sinais que podem ser, né, um tipo de câncer, um câncer infanto-juvenil, né, uma mancha branca no olho, que é um retinoblastoma, né, são alguns dos sinais que podem acontecer. Não quer dizer necessariamente que seja, mas daí é que a família procure um especialista para que ela possa ter um diagnóstico ou não. A gente tem alguns exemplos disso, né, e é importante ressaltar, por exemplo, o Nordestão, todas as sacolas dele têm sinais e sintomas do câncer infanto-juvenil. E nós temos um caso de uma mãe que, lendo ali, né, viu os sinais e sintomas e despertou a curiosidade nela de observar na filha. E ela viu alguma coisa diferente, ela levou para o médico, né, para o oncologista pediatra. E lá foi feito o diagnóstico que a criança estava com câncer. Tá? A mãe também, a mãe dessa criança, ela também se preocupou e ela foi se tocar
e aí desconfiou, fez um diagnóstico de câncer de mama. Então as duas se trataram, as duas estão curadas. Então veja como é importante a informação. Né? O fotógrafo do interior tirando foto, viu, né? Porque geralmente aparece a manchinha vermelha numa foto. Sim. Apareceu a mancha branca no olho da criança. Quer dizer que essa mancha branca, que pode ser um sinal... Pode ser um retinoblastoma. Ela é identificada em fotos? Sim. Você tirar uma foto de uma criança, ele mostra aquela mancha branca que é o tumor. Tá? Então, o fotógrafo viu aquilo, 30 anos de fotógrafo, nunca tinha visto, não sabe o que é câncer, não sabe o que é nada disso. E quando ele foi entregar para a mãe, disse: mãe, leve sua filha no médico que ela deve ter um câncer. Entendeu? E de fato a criança tem um retinoblastoma. É possível identificar em fotos comuns, assim, de smartphone, por exemplo? Em qualquer foto, né, não quer dizer necessariamente que seja. Que seja, não. Né? É mas é uma forma de que alerta. você fique alerta, entendeu? E aí a criança fez o diagnóstico. Então, daí a importância que todos estejam alertas, né? Todos estejam conhecendo os sinais, sabendo dos sinais e sintomas, entendendo os sinais e sintomas. Né? E isso é bom por quê? Porque você traz mais cedo para o tratamento. E aí a possibilidade de cura é muito alta. Daqui a pouco a gente diz como é que as pessoas que identificarem, né, os sinais podem, a quem podem recorrer aqui no estado, aqui em Natal. Mas você falou que a madrinha da campanha, a madrinha nacional, é a atriz Dira Paz. Dira Paz. A gente tem um vídeo, inclusive, dela fazendo o convite, os nossos técnicos jovens, a Dira Paz trazendo aí o convite para você também participar da campanha. Aderir à campanha, né? Aderir à campanha Setembro Dourado. Oi pessoal, eu sou Dira Paz, madrinha do Setembro Dourado da Cognac. Quero convidar vocês a fazerem desse mês de setembro um mês dourado para as crianças e adolescentes com câncer. Com o diagnóstico precoce é que conseguimos salvar muitas vidas, aumentando assim as chances de cura. Faça como a Cognac, diga não ao câncer infanto-juvenil. Um Setembro Dourado lindo para vocês. Aí a atriz Dira Paz, né, a madrinha nacional da campanha do Setembro Dourado, convidando você. Então, compartilhe essa live, repasse essas informações. O Hilder falou agora há pouco alguns sintomas que podem ser, né, podem diagnosticar o câncer infanto-juvenil. Quanto mais cedo, melhor, né? Na verdade, Cláudio, a gente tem a preocupação com tudo isso porque nós temos uma casuística no Brasil em torno de 13 mil novos casos ano. Tá? No Rio Grande do Norte, em torno de 150. Então a gente precisa trazer essas crianças mais cedo, a gente precisa tratá-las com dignidade, resgatar a cidadania delas, possibilitar elas a perspectiva da cura. Sim, tá? sim. Porque outra coisa que é interessante colocar, que esse universo aí, né, que as instituições de apoio recebem, que acolhem, são crianças pobres. São crianças que é mais difícil o acesso ao tratamento. Talvez seja isso um dos entraves para uma cura maior. Porque, por exemplo, no Rio Grande do Norte, 80% delas vêm do interior do estado. E aí, como é que é o acesso ao tratamento? Como é que é o acesso ao diagnóstico? Como é que é o acesso ao exame? Então tem toda a dificuldade, né, de uma família pobre, que às vezes precisa de um político, de um patrão, para ter acesso ao tratamento. E a gente quer que esse acesso ele seja universalizado, que ele seja possível, que não demore tanto tempo. Né? Às vezes a questão cultural também, a família não é alfabetizada, a família não sabe ler, não é alfabetizada. E aí como é que você vai possibilitar esse acesso? Então o papel da imprensa aí é muito importante. Isso que a gente está fazendo aqui, essa live é de suma importância. Você está divulgando, você está prestando um serviço à sociedade, você está abrindo espaço para falar de um problema que é de toda a sociedade, não é de um ou de outro, é de todos nós. E a importância dessa comunicação. E aí, vocês aqui do Rio Grande do Norte, a imprensa do Rio Grande do Norte, ela é muito parceira, ajuda muito, ela comunica muito, ela leva muita informação. O papel do Novo Jornal aqui de abrir sempre espaço para divulgar, dessa parceria que é tão importante para a gente e para a sociedade, que é uma prestação de serviço que a gente está fazendo. Hilder, os pais, os familiares que identificarem os sintomas, eles podem levar ao posto médico, a unidade básica de saúde ali da comunidade? Pois e de lá vai ser encaminhado? É assim que funciona? Na verdade é a ponta lá que pode efetivamente fazer a suspeita, né? E aí você procurar os hospitais de referência. Aí nos hospitais de referência você vai ter, através dos exames, né, através de toda uma casuística que o profissional médico tem, conhecimento, né, de fechar esse diagnóstico.
E aí ele é acolhido, né, pelo serviço, pelas instituições de apoio, para que ele possa fazer, porque não é uma gripe, que é uma semana, né, 10 dias, 5 dias, é uma coisa mais alongada, e ele possa ser atendido da melhor maneira possível. Quais são as instituições aqui do Rio Grande do Norte que elas atendem essas crianças? Nós temos 2 hospitais, né, a Liga Norte Rio Grandense de Combate ao Câncer e o Varela Santiago, né, como unidades hospitalares, né, que atendem, que acolhem, e 2 instituições de apoio aqui em Natal, que é o Grupo de Apoio à Criança com Câncer e a Casa do Valpaiva, né, que acolhe essas crianças, não só oncológicas, mas as hematológicas também, né, aquelas que têm as doenças crônicas, que são as doenças do sangue, e que aí são tratamentos alongados também, né, hemofilia, anemia falciforme, então são também a hematologia, né, as doenças hematológicas também tem uma casuística grande, a gente tem bastante crianças que têm o diagnóstico e que também nos preocupa, né? Apesar da oncologia, né, do câncer infanto-juvenil ser o principal motivo, né, e o tema do Setembro Dourado. E quais são os tipos mais comuns do câncer? O mais comum é a leucemia, né, é a que dá mais, tanto aqui no Rio Grande do Norte, quanto na Paraíba, quanto no Ceará, quanto em São Paulo, quanto no Pará, quanto no Rio Grande do Sul, tá? É o tipo mais comum. E que tem uma possibilidade de cura também muito grande. Sempre lembrando que o diagnóstico Diagnóstico precoce é tudo na vida. É a base, né? É a base. Você teve o diagnóstico precoce, a sua possibilidade de cura é muito alta. E da cura sem sequela. Porque, por exemplo, eu tenho blastoma. Qual pode ser a sequela? A cegueira. Tá? Um osteosarcoma, um tumor de osso. Qual pode ser a sequela? A amputação do membro. Entendeu? Então a gente não quer isso. Nós queremos que essa criança ela tenha essa possibilidade real da cura. Que ela possa fazer enfrentamento, que ela tenha um diagnóstico, mas ela faça o enfrentamento de uma forma mais branda, né? Com menos invasiva, com um tempo menor, um tratamento mais barato. Então são formas de você fazer esse enfrentamento e aí você beneficiar todo mundo. Tá? Então é isso que a gente quer. E aí você tem que desenvolver a cultura. A CONIAC, Cláudio, ela está fazendo isso no Brasil inteiro, de norte a sul. Né? São quase 6.000 rádios que vão ser alcançadas recebendo informação. O spot de rádio, a entrevista, quer dizer, isso desenvolvendo a cultura. Porque só assim a gente vai atingir a todos. Interessante, Hilder. E você falou dos locais que atendem, que fazem o tratamento do câncer infanto-juvenil, né? E dentre esses estabelecimentos, dentre essas entidades, a Casa do Valpaiva, ela oferece todo o apoio. Inclusive eu estive lá visitando a Casa do Valpaiva, me surpreendi, inclusive porque a gente sempre acha que, por se tratar de um local que atende a crianças que têm esse problema sério de saúde, que lá a gente vai ver um ambiente triste, um ambiente nada lúdico, um ambiente onde só vai lembrar a doença. E é diferente, né? A Casa do Valpaiva, ela traz diversos serviços e ela oferece o melhor para as crianças. Como é que é o trabalho lá? Bom, na verdade, eu digo muito isso, né? Mas eu acho que é importante ser repetitivo nessa questão. Quando você adoece, você perde rotina, trabalho, lazer, né? Estudo. E às vezes você nem gosta de nenhuma dessas coisas, mas quando você adoece, você fica doido para voltar a trabalhar, doido para voltar a estudar, né? Doido para ir para o lazer. E a gente faz exatamente esse resgate, né? Você vê que lá a gente tem educação, a sala de aula, informática, atividades as mais diversas possíveis para a criança, para a mãe, né? Para que a gente possa ocupar o tempo e não dar muito espaço para o câncer. Ele já é invasivo, ele já é democrático, e se a gente der espaço para ele, ele vai ser o senhor da razão, né? Então a gente procura não dar espaço. Então ela é lúdica, ela é alegre e ela tem um conceito, né, de coisa que é a celebração da vida. Então são 98 profissionais que lá trabalham, que estão voltados para proporcionar isso para a criança e para o acompanhante, né? Então todo o foco da gente, da atividade, da benemerência, todinha, ela é voltada para essa criança e para esse acompanhante, para que eles se sintam de fato em casa, para que eles possam ali ter paz para fazer o enfrentamento da doença. Então, o acesso à escola é para que ela não perca o ano letivo, para que ela seja alfabetizada, para que ela possa estudar rotineiramente. Mesmo, eu tenho um caso agora de uma paciente que ela estava se convalescendo de um transplante, ela passou 9 meses no isolamento e ela ficou estudando.
né? Ela está agora estudando, a gente está pagando para ela e para outros o acesso a um cursinho para o Enem. Tá? Nós temos duas que se graduaram lá em nutrição, a gente pagando o curso delas na Farne, que uma delas inclusive passou no mestrado da Federal agora. Tá? No mestrado. Mestrado. Olha aí. Então, essas pessoas estão ávidas por oportunidades, tá? Oportunidade de viver, oportunidade de se curar e oportunidade de fazer o enfrentamento da vida. Ou seja, a doença não é o fim. Na casa do Valpaiva... ela não é, ela está por ali passando. Né? Então, a gente não dá esse espaço para ela, a gente dá espaço para perspectiva de vida, tanto para as crianças quanto para as mães. Tanto tem mães hoje, essa semana inclusive, né, a gente soube mais uma, mãe que já comprou carro com dinheiro que está ganhando das coisas que dos ofícios que aprendeu lá. Mãe que faz festa, mãe que vende em feira livre, mãe que tem salão de beleza, mãe que organiza festa. Entendeu? Porque vocês também oferecem capacitação para as mães. Capacitação para as mães. Enquanto elas acompanham as crianças que estão fazendo o tratamento, elas também recebem uma ocupação. Elas têm um espaço para elas à tarde, porque geralmente elas estão de manhã nos hospitais, né, estão cuidando das crianças, e aquelas que estão livres à tarde tem o espaço dos ofícios. E tem o espaço da sala de aula para as crianças, tem o espaço da informática. A gente oferece, por exemplo, cursos Microsoft, com certificação Microsoft online, tanto para a criança quanto para a mãe. Então tem todo um universo de coisas que são oferecidas para que ocupe o tempo, mude perspectiva de vida. O que a gente quer, na verdade, é incluir socialmente. Né? Já que você faz o enfrentamento do câncer e você vence, você está pronto para vencer tudo. A gente não pode se prender a esse momento. Né? Nós temos, inclusive, Cláudio, uma ex-paciente que é funcionária, que ela disse que ela, quando saiu, ela se curou, ela disse, não, nunca mais eu vou voltar aqui. Meu ciclo aqui acabou. E aí a gente deu a oportunidade a ela de trabalhar com a gente. Né? E ela está lá, 4 anos que ela trabalha com a gente. Tá? Então são 2, inclusive, que trabalham, que são funcionárias, que superaram isso, que venceram isso. Ela não aguentava falar de casa de apoio, ela não aguentava sentir o cheiro de álcool, dessas coisas que remetia ao tempo do tratamento dela, e ela venceu essa batalha, né? E ela está lá trabalhando, ela já teve ascensão funcional, entendeu? Então são pessoas que estão querendo essa oportunidade. Agora é importante destacar, Ana Hilda, que lá na casa do Valpaiva, lá não são realizadas as cirurgias, aquele tratamento todo, que lá não é o ambiente para isso, é uma casa de apoio. Esse tratamento é realizado... Tanto no Varela quanto na Liga, tá? É bem colocado isso. Essas instituições de apoio ao tratamento, elas acolhem a criança e a família, geralmente a mãe, para que elas possam fazer o tratamento nos hospitais. E a gente acolhe como? Tem a função albergue, nós temos 38 leitos, tá? Aí a gente dá todas as refeições do dia, nós damos os exames que o SUS não dá, nós damos os remédios que o SUS não dá, nós damos o transporte para ela ir e vir para o hospital, nós pagamos... Por exemplo, a criança precisa ir com a mãe para São Paulo, então um tratamento mais invasivo, uma cirurgia ou um exame mais contundente. Nós temos um táxi que pega no aeroporto, que leva para a casa de apoio, o táxi que pega na casa de apoio, que leva para o aeroporto, né? Todo esse fluxo para que... Tudo pensado nos mínimos detalhes, não é, Hilda? Pois é, são situações até, Cláudio, que nós vemos um caso agora, que uma criança foi, tem uma forma que o Estado paga, que é o TFD, tratamento fora do domicílio. Sim. E na hora que foram comprar a passagem, compraram 2 idas. Então, por exemplo, ela foi dia 5 para voltar dia 10. Aí compraram ida dia 5 e ida dia 10. Então, na hora que o motorista deixou no aeroporto lá do Guarulhos, aí a mãe foi fazer o check-in, aí disse, não, a senhora tem a passagem para vir de Natal para cá. De novo. E ela não tinha um tostão, não tinha nada. E o motorista, que trabalha já há muitos anos para a gente, resolveu tudo. Eu, inclusive, vim saber depois, entendeu? Então tem toda essa logística. Porque você imagine uma mãe dessa que vem do interior, que não tem conhecimento de Natal, ela chegar no aeroporto de São Paulo. Né? A dimensão disso. A mãe sofrida, a mãe sem dinheiro, a mãe com o filho ali numa situação difícil. Então tudo isso é pensado, tudo isso é elaborado de uma forma que dê a ela a tranquilidade do ir e vir. A tranquilidade de chegar lá, ter um lugar para ficar, né? Como a gente também faz aqui, nós já acolhemos aqui pacientes da Paraíba, do Ceará,
pacientes do Piauí, pacientes do Maranhão, pacientes de Sergipe, que vieram fazer transplante aqui. Então é toda uma acolhida, né, que se dá. Né? Existe essa rede que a CONIAC ela é gestora, são 53 instituições no Brasil, que faz com que essa rede se alimente e que um ajude o outro. Hilder, aqui em Natal já tem condições de oferecer a contento o tratamento para as crianças que têm o câncer infanto-juvenil? Quem pergunta é o Carlos Magno. Tem, a gente já evoluiu muito, né, nisso. Se olhar 20 anos para trás, era diferente, né? Hoje a gente evoluiu bastante. Só que, na verdade, a gente tem que ver algumas questões. Por exemplo, às vezes você tem um centro de referência para um tipo de ação, para um tipo de tratamento. Então, fica mais barato você mandar para lá, para que ela tenha uma possibilidade de cura às vezes maior, que tenha uma casuística maior, tá? E do que você efetivamente fazer aquilo. Não é tudo que você pode fazer, que você deve fazer, né? Você pode até fazer, mas às vezes você não deve fazer. Mas as condições existem, né? A gente evoluiu muito. Os nossos hospitais hoje têm uma qualidade muito boa, tem muitos profissionais, né? E a gente melhorou muito nisso aí. O que a gente precisa melhorar é no resultado da cura. Aí a gente tem que ver onde é que está esse gargalo, que é aquilo que a gente conversou aqui. Né? As distâncias que a gente tem no país como o Brasil continental, a dificuldade de informação, a dificuldade de acesso. Você não tem em todos os municípios um especialista, você tem um generalista, que na academia, que na universidade, ele não estudou oncologia pediátrica, que é uma especialização, entendeu? Então ele não conhece. Não quer dizer que seja médico que conheça, sim. Entendeu? Então às vezes essa criança demora muito tempo. E esse muito tempo para ela vai ocasionar uma situação delicada. Vai fazer com que ela demore no diagnóstico. Demorando no diagnóstico, ela vai ter um comprometimento na sua cura. Tá? Aquele percentual que a gente tinha de curar, ele já não vai ser mais correspondido. Entendo. E as pessoas, além de ajudar com a informação, esclarecendo, levando essas informações, aproveitando agora o Setembro Dourado, eles também podem conhecer. A gente está falando aqui da Casa do Valpaiva, né, do atendimento das instituições e tudo mais. E lá na Casa do Valpaiva é possível ir lá e conhecer, como eu fui, conheci, visitei, fiquei lá, né? Conhecendo como é feito todo o tratamento, todo o acompanhamento, já que o tratamento é feito nos hospitais, mas todo o acompanhamento que é feito, toda a estrutura que a Casa do Valpaiva tem, as pessoas também podem conhecer e ajudar, porque afinal de contas todo esse trabalho tem um custo. Na verdade, Cláudio, você colocou muito bem. O importante é a pessoa conhecer, é importante a pessoa ir lá, né? Antes até de fazer qualquer ajuda, vai lá, tira um tempinho, vai lá ver o que já foi feito, vai lá ver o que está sendo feito e vai lá ver o que se quer fazer. Conhece, entende, né? Aí o trabalho, a ação pode ser um trabalho voluntário, pode ser doação de roupa, calçado, brinquedo usado, pode ser doação de alimento, pode ser doação financeira, qualquer coisa para a gente é importante, né? Ou não quer doar nada, mas quer conhecer, quer ser um multiplicador da ação, dizer eu fui lá, eu vi, eu conheci, eu entendi como é que é o processo. Não só a gente, como as outras instituições, os outros hospitais, os hospitais que fazem o atendimento oncológico, pediátrico, porque na verdade é uma ação que é o Estado que deveria fazer, né? Eu digo o Estado em todas as suas instâncias. E é feito por instituições do terceiro setor e é mantido pela sociedade. Né? São quase 20 mil pessoas que doam todo mês, que mantêm esse projeto vivo. São várias empresas que fazem responsabilidade social que mantêm esse projeto vivo. São ações que às vezes você não tem uma doação efetiva em dinheiro, mas você tem informação, você está comunicando, você está influenciando, você está doando, né? É incomensurável o papel, né, que vocês aqui do Novo estão fazendo. Vocês são parceiros de todo dia, vocês estão divulgando, vocês estão levando a informação, né? Vocês estão fazendo uma grande prestação de serviço para a sociedade. Por quê? Porque as mães, os pais, os professores, os avós, eles estão convivendo com o sinal e sintoma do câncer infantil, eles estão convivendo com a temática, eles não estão... Porque tem muita gente que não fala nem o nome câncer, tem medo. E na hora que você massifica, você vai quebrando isso. É isso que a gente quer. É preciso falar. É preciso falar. Conhecer o que é o problema, o que é a doença, os sintomas. E as pessoas entenderem que tem... Olha, existe tipo de câncer que a cura, o percentual de cura é maior que 90%. Então veja que
é real, que existe a cura no câncer infantil juvenil, mas a gente precisa ter o diagnóstico precoce. E como é que a gente vai massificar isso? Levando informação. Então o que vocês estão fazendo aqui é uma grande prestação de serviço. É conscientizar a sociedade, as pessoas que têm acesso, que discutem, que veem, que compartilham, para que elas possam ser multiplicadores disso. Né? E às vezes a gente não tem ninguém próximo, mas uma informação dessa vai ajudar um amigo, um vizinho, um desconhecido, que na verdade a grande massa, a grande, né, parte da população é desconhecida. E a gente está levando isso para eles, discutindo com eles. É verdade. E toda essa rede de atendimento que forma a Casa do Valpaiva, ela hoje beneficia 1.086 crianças, é isso mesmo? Já passaram quase 1.400 crianças, né, ao longo desses 22 anos. Né, são quase 1.400 crianças, quase 1.400 famílias. Né, porque além desse acolhimento interno, a gente faz um processo inverso, a gente visita elas nas casas. Sim. Aí, eu acho que você chegou a ver lá, nós já construímos 86 casas. Sim. Né? Então a gente vê a qualidade de moradia daquela família, é um ambiente insalubre, e a gente vai ou reformar, foram 126 reformas, ou construir. 86 casas foram construídas, casas com 40 metros quadrados, 2 quartos, sala, cozinha e banheiro. Em vários municípios do Rio Grande do Norte e em alguns municípios da Paraíba, que as crianças vieram de lá para cá também para se tratar aqui. E não podiam voltar para um ambiente insalubre. Não, né? não pode. A gente teve agora o caso de uma criança, uma mocinha, que ela fez o transplante de medula e ela passou 9 meses no isolamento. 9. E na hora que ela recebeu a alta, a visita social tinha feito o diagnóstico de que ela não tinha condição de ir para a casa dela. Então a gente teve que reformar a casa dela. Né? São banheiros que às vezes não tem. E uma criança que faz um transplante, ela tem as defesas menores do que um recém-nascido. Então ela precisa ter esse suporte, ela precisa ter esse acompanhamento. Senão todo aquele tratamento que foi caro, que foi demorado, ele vai ser comprometido, tá, com aquela convivência dela naquele ambiente. Interessante. Então são situações que a gente busca resolver. Quem quiser visitar a Casa do Valpaiva, como é que faz, Hilda? É ir lá, né, na rua Clementino Câmara, número 234, no Barro Vermelho, de segunda a segunda. Você tem um horário específico para receber A as gente, pessoas? preferencialmente no horário de expediente, tá? Porque aí a gente consegue ter todo um universo de profissionais lá, né, que vão fazer um tour na casa, fazer o acompanhamento. Quando foge a esse horário, ou nos finais de semana, também pode ser feito. Mas aí a gente só tem uma profissional, que é a plantonista, Sim. tá? Que está lá, que ela está acompanhando. Por exemplo, esse final de semana nós tivemos 23 crianças na casa. É um número muito grande, né? Então, isso foge, né, ao controle, às vezes, de você estar cuidando disso, daquilo, você tem que estar atento a tudo. Né? Então, é um número que preocupa, porque é tipo um hotel, né? Tá chegando, tá saindo, enche, seca, né? Não tem hora, aí vai para o hospital, volta. Final de semana tem um fluxo muito grande de crianças que precisam ir para a urgência. Então, e esse cuidado fica com uma pessoa, mas é aberto de segunda a segunda. De segunda a segunda. Fica lá no Barro Vermelho, só repetindo. Na rua Clementino Câmara, número 234, tá? O telefone de contato é o 4006-1600. Ou a pessoa pode acessar o site também, né? casadovalpaiva.org.br. Que também tem uma forte participação nas redes sociais, né? Pois é, a gente tem várias ações nisso, né? Porque a gente tem as crianças que participam ativamente também, né? A gente tinha um blogzinho para elas, um jornalzinho interno que virou um blog. E também a gente está estimulando elas a participar desses espaços que são modernos e que são atuais. E a casa também tem a live dela, tem as ações dela. A gente divulga muito porque a gente precisa mostrar para a sociedade o que é feito lá. E elas próprias contam, né? O interessante é que elas próprias também contam essa história, também são testemunhas e aí... É o storytelling, né? Elas estão contando as suas histórias. E ninguém melhor do que elas para dar o depoimento, ninguém melhor do que elas para contar a história delas, a vivência delas, a situação que elas passam, né? Os testemunhos, às vezes, né? Porque tem os curados, tem aqueles que passaram por tudo aquilo, né? E que venceram a batalha. Então é importante contar para os que estão chegando. Há, às vezes, um desespero naquelas famílias,
no enfrentamento, né, no conhecimento da doença, no conhecimento do tratamento, como é que é. Então, quando você tem um testemunho de uma pessoa que passou e venceu, isso também ameniza muito essa angústia, essa ansiedade, esse sofrimento, faz com que eles se acalmem mais e vão fazer o enfrentamento. Gente, o trabalho é tão interessante da Casa do Valpaiva que a casa ela foi escolhida pelo Instituto Doá e pela revista Época como uma das 100 melhores ONGs do país. Não é, Hilda? O que isso representa para a casa? O que isso contribui com o trabalho? Cláudio, na verdade, a gente teve uma alegria muito grande nessa premiação, foi em São Paulo, né? O Instituto Doá e a revista Época organizaram esse ranking, que é baseado em transparência, em visibilidade, em prestação de serviço, na qualidade da prestação de serviço, resolutividade, tá? Então são alguns indicadores importantes, né, quando você tem uma instituição mantida pela sociedade. Mas o que na verdade nos deixou muito alegre, que além de estar no ranking das 100 melhores do Brasil, né, nós fomos escolhida a melhor ONG do Nordeste. Ainda tem esse detalhe, a melhor do Nordeste. A melhor do Nordeste. Então quer dizer, isso pra gente é muito legal, porque reforça que nós estamos no caminho certo, reforça que a coisa está andando direito, né, que a gente tem que fazer isso da melhor forma possível, a gente tem que possibilitar a essas crianças a melhor condição, né, e representar, porque a gente está representando toda uma delegação da sociedade para fazer o enfrentamento da causa. Já são quantos anos a Casa 22 do Valpaiva? anos. 22 anos de trabalho da Casa do Valpaiva, que você pode conhecer, que você pode colaborar com o trabalho e que você já pode começar repassando todas essas informações que a gente conversou aqui, que o Hilder trouxe para a gente sobre a campanha Setembro Dourado, as informações sobre o diagnóstico precoce, como identificar e como proceder quando identificar esse diagnóstico, não é, Hilder? Hilder, a gente teve várias pessoas compartilhando, a gente espera que mais pessoas compartilhem, repassem as informações, a gente já alcançou aí, já passou na linha do tempo de cerca de 3.500 pessoas e a gente espera que mais pessoas visualizem essa live. A gente agradece a sua presença aqui na redação do Novo, essa parceria que a gente tem todos os meses, a gente está com a live, está trazendo um profissional lá da Casa do Valpaiva para trazer esclarecimentos. Hoje o Hilder, o próprio presidente da casa, está aqui com a gente. E para você fazer suas considerações finais Primeiro, Cláudio, agradecer a vocês, né, mais uma vez. Eu acho que isso é muito importante o que vocês estão fazendo, é um exemplo que deve ser copiado por outros, possibilitar o acesso à sociedade a essas informações e prestar esse serviço, né? É o papel da imprensa, eu acho, é esse, né, de prestar um serviço de qualidade, uma informação fidedigna, uma informação que alcance todo o universo de pessoas. Ele não exclui ninguém, né? Ele é para todos, né? E para todas. E agradecer e convidar a todos a nos visitar. É importante ir lá conhecer. Isso mesmo. E a gente agradece a sua audiência, agradece a você que nos acompanha. Você vai poder reassistir essa live quantas vezes você quiser, porque ela vai estar disponível aí na nossa página no Facebook. Pode acompanhar a gente também pelo Instagram, pelo Twitter, pelo novo WhatsApp. Compartilhe, curta, comente, marque aí as pessoas para que elas também tenham conhecimento sobre essas informações e participe do Setembro Dourado. Hilder, mais uma vez, obrigado. A gente vai encerrar essa live, inclusive com um vídeo institucional da campanha Setembro Dourado. Esse vídeo também está disponível aí na nossa página no Facebook. Você é só procurar lá em vídeos que vai estar lá esse vídeo institucional da campanha. Muito obrigado a todos e a gente se vê numa próxima ocasião. Obrigado, Hilder. Obrigado, eu que agradeço. Era uma vez uma menina com uma febre interminável. Os pés dele viviam inchados. A garotinha ficava pálida direto e tinha ronchas na pele. O menino tossia sem parar. Fique atento aos sinais do câncer infanto-juvenil. Um diagnóstico precoce é o início de uma cura e pode mudar o final de qualquer história. Setembro Dourado, uma campanha da Prefeitura do Natal.